Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial, trazendo hoje a entrevista com a nossa amiga, a psicóloga Melissa Torosian. Vamos falar a respeito da pandemia, todos os problemas psíquicos que essa terrível fase acaba provocando em todos nós. O programa está começando agora e você liga, participa sempre com a gente, porque todas as semanas uma entrevista muito especial para você aqui no nosso programa. Melissa, muito boa noite, prazer recebê-la aqui mais uma vez. Obrigada, Néder, boa noite. Aliás, mais uma vez não, é a primeira vez que você vem aqui no programa. Ah, né? É a primeira vez, Primeira vez. É uma alegria recebê-la aqui, viu? Obrigada pela oportunidade. A Melissa, ela é psicóloga, tem um trabalho bacana sendo realizado aqui na cidade de Piracicaba. E tem também uma fase muito importante desenvolvida lá atrás no comércio. Sim. Antes da gente falar então da área da psicologia, desse enfrentamento da pandemia, eu queria resgatar um pouco com você o seu início profissional. Você começou como proprietária de uma locadora. Locadora de vídeo conhecida aqui, que fez sucesso na cidade, né? Sim, comecei como proprietária de uma videolocadora Central do Vídeo. Você lembra? Lembro da Central do Vídeo. Rosário com a Dr. Paulo. É, dessa fase. Mas não começou lá, começou em outro prédio, né? Em outro local. Sim, nós começamos na Avenida Dr. João Conceição. Ficamos 4 anos e depois fomos para Dr. Paulo, ficamos mais 20 anos. Ou seja, total 24 anos de locadora. 24 anos de locadora. É interessante, né, Melissa, como mudou essa característica de assistir filmes, né? Hoje a gente tem a facilidade da internet, Netflix, mas naquele período, 24 anos, em que as locadoras eram as grandes, vamos dizer assim, companheiras de todos que queriam ver um bom filme, né? Exatamente. Final de semana, lembra? Que a gente já ia na sexta-feira para a locadora, já pegava aqueles pacotes de filme, devolvia na segunda. Foi uma fase muito boa, leva né? 12 entrega na terça. Sim. Né? Final de semana, com feriado prolongado, leva mais 3, quer dizer. Você frequentou a locadora também, né? Eu era rato de locadora também. Olha só, que legal. Época boa, né? Maravilhosa. 24 anos como comerciante. A Melissa é de uma família tradicional de pessoas da área do comércio, filha do nosso querido Alberto Torosian, que por muitos anos teve aí várias lojas de calçados que marcaram presença no centro da cidade. Sim. Governador Calçados, Melissa... Calçados Lili, Melissa Calçados, Rainha dos Calçados, e ele chegou a ter também, não sei se você se lembra, lojas de R$1,99. Também. Na época do boom, né, das lojas de R$1,99. Quer dizer, a Melissa tem escola, né? Ela tem aí o DNA do comércio, filha do nosso querido Alberto Torosian, mandando um grande abraço para o nosso Alberto, que com certeza vai assistir o programa também. Melissa, e o que fez você, de repente, escolher a carreira de psicologia para ser uma psicóloga? O que te levou para essa área? Olha, Néder, eu sempre, desde criança, fui apaixonada por psicologia, né? Eu assisti as psicólogas falando em programas de TV. Lembra da Silvia Popovic? Lembro, grande Silvia Popovic. Que é psicóloga no programa dela. Acho que foi a minha maior inspiração, o programa dela. É mesmo? Sim. E aí eu acabei com a locadora, né? Fui jogada no comércio por ter a família já vinda de comércio, era do meu pai. Meu pai abriu a locadora para o meu irmão, mas acabou passando para mim. Ou seja, a locadora caiu de paraquedas no meu colo, né? Nós abrimos a locadora em 93. Aí, em 98, eu resolvi entrar na faculdade de psicologia. Só que como a locadora tinha muito movimento na época,
era aquela febre de locadora, eu não consegui conciliar a faculdade com o comércio, porque a psicologia tem muita coisa para ler, muito texto. Muito estudo, né? Muita dedicação que você tem que ter. Sim, sim. Aí eu precisei trancar a faculdade de psicologia já sabendo que eu ia voltar um dia, porque sempre foi a minha grande paixão. Só que eu estava vivendo o comércio, né? E estava fluindo, estava ganhando dinheiro com a locadora. Então eu falei, não é o momento de fazer a faculdade agora, né? Eu quero realmente me dedicar. Aí tranquei. 2014, eu fui fazer uma viagem para o Peru, Machu Picchu. Muito bom. Nossa. Muito bom. Lindo, né? Não tem explicação, só você indo para lá, um lugar mágico. Tem fotos dessa viagem? Tenho. Tem fotos? Tenho. Vamos ver umas fotos? Você mostra pra gente Mostro, agora? Vamos ver umas fotos dessa viagem que a Melissa fez a Machu Picchu. Que ano que foi? 2014. 2014. Lugar místico, lindo, hein? Nossa, não tem como explicar. Foi a melhor viagem da minha vida. O que te estimulou aí nessa viagem? Você estava procurando algo espiritualmente falando, uma busca interior? Na verdade, eu estava, Néder, nessa época, eu estava precisando fazer uma viagem assim, mas acho que o universo me mandou, que eu acredito muito nisso, né? A minha prima me convidou para fazer essa viagem, que ela ia com uma amiga dela. E aí eu falei, vamos, porque eu estava num momento da minha vida de muita tensão, né? Eu não estava bem nessa época. Umas coisas acontecendo, falei, vamos. Foi a melhor coisa que aconteceu, sabe, assim, no momento certo. Que legal, que bom, que bom. Sim. Que bom. E aí você chega lá, os problemas desaparecem, né? Porque é um lugar encantador, assim. Um lugar místico, tem uma, muito sim, muito tem uma importante. energia, né, das construções do povo inca, enfim, sensacional. Bacana, bacana. E você voltou da viagem decidida a tomar um rumo diferente. Eu tive um insight lá. Eu falei, eu vou... Porque a minha prima é médica e a outra moça que foi com a gente também é. Falei, gente, eu quero ser psicóloga. Olha só, tá vendo só? É a hora agora. Reforçou o desejo antigo. Sim. Deu a confirmação para você. Exatamente. Aí eu comprei um estojo lá para me inspirar, todo bordado à mão pelos peruanos e tal. E falei, esse estojo, ele vai simbolizar aqui o meu retorno à faculdade. Eu vou voltar para Piracicaba, vou na Unimep e vou voltar para a faculdade. E foi o que aconteceu. Aí em 2014 eu voltei e aí me formei psicóloga em 2019, final de 2019. 2020 foi a pandemia, então eu já comecei a atuar na pandemia. Na pandemia, você já começou no momento talvez mais dramático que a gente já viveu nessa nossa existência aqui, exatamente. né? Em que as pessoas estão procurando uma força para poder resistir a tudo isso, né? Exatamente. Ô Melissa, com relação a essa atuação sua na pandemia, ouvindo as pessoas, conversando, o que mais chama a sua atenção com relação a esse momento de tensão que as pessoas vivem? Olha, Néder, as pessoas, de uma forma geral, estão bastante ansiosas com, vamos dizer a palavra, tédio, né, por conta desse isolamento social, da gente estar sendo forçado a ficar dentro de casa, né? Então a gente vê as pessoas bastante nervosas e realmente precisando se cuidar, porque o isolamento ele veio como algo para a gente se proteger fisicamente. Só que o que está acontecendo? Está afetando a nossa saúde mental, né? Está protegendo o nosso físico, nosso organismo,
mas ao mesmo tempo as pessoas estão sendo psicologicamente afetadas. É isso que eu estou percebendo. E tem também uma energia que acaba vindo de muito medo, né? de muita dúvida quanto ao futuro. Exatamente. Que gera ansiedade, né? Porque quando a gente pensa em ansiedade, né, a ansiedade não é você estar vivendo no aqui e agora, no momento presente, né? Não é você estar vivendo o dia de hoje. Na ansiedade, a gente joga a nossa mente para o futuro, né? Então, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer daqui a alguns meses? O que vai acontecer daqui a alguns anos? Né? Que, inclusive, a pandemia vai deixar marcas futuras também, né? A longo prazo. Com algumas pessoas que vieram aqui no programa, eu costumava citar a respeito de algo inimaginável, né, que a gente só achava em filmes de ficção e que está acontecendo na realidade hoje. Sim. E muitas pessoas acabam trazendo aquela ideia de fim dos tempos, fim do mundo. Isso gera uma coisa que é extremamente prejudicial para a mente. Como é que se enfrenta isso nesse momento? O que você considera? A conversa, se consegue segurar, mudar um pouco essas ideias? Tem muita gente deprimida, né, nesse momento, com essa ideia da finitude. Aí mistura o aspecto religioso com o aspecto da realidade nossa, infelizmente. É uma realidade realmente triste. Exatamente. Vem essas questões de morte, né, de como você encara a morte, né? Eu acho que a pandemia trouxe tudo isso também para a gente. Como eu vejo a morte, eu tenho medo de morrer, então ampliou, né? Quem já tinha medo de morrer, aumenta-se ali, né? Pânico, pensando nisso. E aí também a gente pode falar na morte dos entes queridos, a gente pode falar também no luto que foi tirado, né, no processo de luto, de você não poder viver os rituais que fazem parte do luto, né? Você não poder despedir do seu ente querido. Aqueles velórios curtos ou inexistentes. Inexistentes. Né? Então, a pessoa viu a pessoa que ela ama, um ente querido entrando no hospital, ela tem a imagem da pessoa saindo de casa, indo correndo para o hospital e ela não pôde se despedir. Então, você imagina o que isso gera, né? É uma coisa terrível, uma coisa terrível. As pessoas, elas não conseguem, na verdade, controlar esses sentimentos porque a quantidade de pessoas adoentadas e de pessoas mortas são anunciados a todo instante. Nós somos da área do jornalismo, eu fico às vezes extremamente incomodado de estar todo dia tendo que dar o boletim, quantos faleceram, quantos novos infectados, quantos que estão sendo investigados, ainda aguardando o resultado do exame. Isso é angustiante, né? Você acha que essas notícias, embora sejam necessárias, elas vão trazendo também uma certa angústia para as pessoas? Completamente, Néder. Completamente. Porque a gente pode falar também das fake news, né? Porque uma coisa é você se informar do que está acontecendo, e a gente deve se informar, né? Para a gente também não ficar alienado do que está acontecendo. E outra coisa é você ter o excesso de informação, que é o que está acontecendo. Você lembra no começo da pandemia? Quanta fake news, os grupos de WhatsApp passando notícias, as pessoas já estavam em pânico, já estavam ali, né, assustadas com o que estava acontendo. Agora parece que diminuiu um pouquinho as fake news, né? Impressão minha. Eu acho que reduziu até pela vigilância que se faz, né? As pessoas estão mais atentas. As fake news atualmente, todas elas são voltadas à vacina, né? Aquela história também, que a vacina faz mal, que a vacina não resolve,
lamentável essas informações, lamentável. A gente sabe que a única maneira de trazer imunização é através das vacinas. Com né? certeza. E de repente uma campanha... Inclusive eu fui vacinada já. Você foi pela área da saúde já? Sim, graças a Deus. A primeira dose? Eu tomei as duas já. Doses já. Ah, profissional da saúde já profissional da saúde. Meus pais também já estão vacinados. Que beleza. Meu pai, minha mãe, meu irmão que é professor também entrou esses dias aí. Abraço para o André, nosso querido André. A mamãe, a Sofia, também sempre com a gente aí. Melissa, vamos falar um pouquinho então das dicas que você recomendaria para aliviar a tensão. Aliviar essa coisa de você às vezes se sentir angustiado, né? A gente compra aquela dor para a gente, imagina que seja alguém da família, a gente fica extremamente entristecido e deprimido pelos fatos que ocorrem e vem também o medo que ocorra com a gente ou com alguém da nossa família. Sim. Né? Então aumenta ainda mais o sofrimento. Sim. Vamos trabalhar algumas dicas aí? O que você acha que seria legal para a pessoa fugir desse estado aí de neura? Vamos começar então falando das fake news, já que você comentou das fake news, e também desse excesso de notícias, né? Então vamos evitar os excessos, né? Filtrar, pegar as notícias de um lugar seguro, de fontes seguras, né? E também, acho que uma dica que é importante, não ficar bitolado nisso, como se fosse o único assunto, né? Esquecer as outras coisas da vida. Tudo bem que a pandemia está em evidência, é o que a gente está vivendo, né? Está todo mundo preocupado, enfim. Mas eu acho que esse excesso de notícias é extremamente prejudicial. Eu vejo pessoas acompanhando os números, né, assim, de uma forma, sabem os números de cor, então eu acho que isso acaba aumentando a tensão, né? A tensão, a ansiedade, a preocupação, o medo, o pânico. Então, acho que a primeira dica é essa, filtrar as informações e também delimitar um período de tempo para que você veja essas notícias. Então, 2 vezes ao dia, vou dar uma olhada nas notícias. Eu acho que essa seria a primeira dica. Legal, é a mais direta que a pessoa pode fazer, que depende dela, né? Depende dela. Filtrar isso, administrar isso de uma maneira mais coerente. Até porque tem muita notícia desencontrada realmente, né? A gente tem aí, essa semana eu vi algumas informações sobre vacina que me deixaram muito triste, viu? Porque é muito ruim num momento como esse, que a gente está aí pedindo mais vacinas e mais tipos de vacina, que existam campanhas tão diabólicas, é coisa diabólica, pô, você fazer uma vacina, uma campanha contra uma vacina, né? É um negócio que foge aí de qualquer limite, né? Absurdo, né? Coisa realmente absurda. Sim. O sofrimento emocional é grande nesse período, mas eu tenho certeza que, passado o tempo, isso vai ficando de lado, né? Sim, eu acho importante também, né, as pessoas se cuidarem a respeito disso, né? Assim, manter a mente ocupada, né? Fazer coisas, meditação, já que você perguntou das dicas, né? Meditação, coisas que acalmem mesmo, né? Escrever sobre o que está sentindo é uma coisa bacana, né? Como que eu estou me sentindo? Colocar para fora, conversar, não perder o contato social, né? Então conversar, que seja por uma chamada de vídeo com os amigos, conversar por áudio do WhatsApp, né? Por mensagem do WhatsApp, é uma coisa muito importante. Não colocar os sentimentos para fora, sim. Se isolar é o pior momento que
pode acontecer. Exatamente. Fazer atividade física também é bacana, que seja dentro de casa. São algumas dicas aí para que a gente possa diminuir um pouquinho os efeitos na nossa saúde mental, porque não está fácil para ninguém, Não né? está fácil para ninguém. Melissa, mudanças de comportamento. A gente sabe que hoje tem limites, né? As pessoas estão começando a entender isso, mas diante de muito sofrimento, muita teimosia. Sim. Aglomerações, festas clandestinas, aquelas festas que acabam proliferando com mais facilidade o vírus. As famílias não se vendo com mais tanta frequência, quem mora distante, filhos, pais, netos, enfim. Como é que se adapta a essa nova realidade sem sofrimento? É possível isso? Olha, Néder, você falou em mudança de comportamento, né? Quando você fala mudança de comportamento, eu me lembro do começo da pandemia, que já vieram ali as orientações, né? Que a gente foi obrigado a ter essas mudanças de comportamento. Então, você não pode mais abraçar ninguém, você não pode mais ver os seus familiares, você não pode mais ver os seus pais, você não pode mais ver os seus amigos, né? Você não pode mais cumprimentar, você não pode mais abraçar. Até hoje, né? Faz tempo que eu não sei o que é um abraço em alguém, né? E então a gente já vê as mudanças de comportamento no começo da pandemia, né? O uso de máscara, o tempo inteiro a gente tem que passar álcool gel nas mãos. Então, todas essas mudanças já vieram no começo. Para serem adaptadas e para que a gente entenda que é um momento diferente. Sim. Passando essa pandemia, com certeza algumas dessas medidas vão ser mantidas, né? Acredito que sim. A questão do álcool em gel parecia interessante. Outro dia alguém disse que precisou vir uma pandemia para a gente entender a necessidade de lavar a mão com sabão. É verdade. Né? A gente aprendeu muita coisa, hein, com a pandemia. Aliás, eu acho que a gente deve realmente olhar, ressignificar também, apesar de todas as dificuldades, de todo o sofrimento emocional, né, que ainda está tendo. Eu acho que a gente pode colocar também esse olhar de o que eu posso aprender com essa pandemia. Porque eu acho que a gente pode aprender bastante coisa. A gente aprendeu muita coisa, né? Não só nessa questão da higiene, né, que você comentou, mas acho que a gente aprendeu também a valorizar muitas coisas que a gente não valorizava, né? Um simples poder fazer uma visita a alguém, poder ir a um restaurante. A liberdade nossa, né? A nossa coisas liberdade. Que a gente não sentia falta, que a gente não tinha restrição a nada, né? Sim, sim. E outra coisa também, pensando na solidariedade, né? De você não olhar mais somente para si, né? Você olhar para o outro. O que você pode ajudar? Ajudar, por exemplo, as pequenas empresas. Né? Não ir procurar prestigiar o pequeno comerciante que está passando por essas dificuldades financeiras, que também está trazendo muito sofrimento psíquico. Verdade. Né? Nosso comércio foi obrigado a ficar fechado. É isso aí. Solidariedade acima de tudo. Aliás, esse momento é o momento que as pessoas têm que entender a importância da solidariedade, que sem solidariedade a gente não vai sair desse buraco, não, né? Exatamente. É a solidariedade que é realmente o ponto de partida. Estamos aqui com a psicóloga Melissa Torossian. Nós vamos para o intervalo, a gente já volta para conversar mais a respeito dos assuntos ligados à psicologia. Instante só, já voltamos.
Estamos de volta com a nossa entrevista com a psicóloga Melissa Torossian. A Melissa, antes da entrevista, perguntou para mim, vai ser com a máscara ou sem máscara a entrevista? Eu falei, vai ser sem máscara. Mas fique tranquila que nós temos uma distância de pelo menos 2 metros entre nós dois. E, além disso, tem também a higienização do estúdio. Aqui a gente higieniza, a Engenho 7 produtora se preocupa com o comando do nosso Elvésio Lázaro em fazer aí todas as medidas de precaução, né, ao Covid-19. Então aqui não tem nenhum tipo de situação não de risco. A gente tem aí todas as medidas muito bem tomadas. Melissa, mas o importante aqui é saber o seguinte de você. Você falou sobre isolamento, a importância das pessoas não se isolarem. E é bom salientar que realmente, né, diferente daquele não poder, às vezes, visitar pessoas que você não vê faz tempo, que você não sabe como é que estão, o estado de saúde, hoje com as redes sociais, hoje com o WhatsApp, a gente pode realmente não se isolar. É tão gostoso, né? Completamente. Essa coisa, poxa, a tecnologia, ainda bem que tem internet. Já pensou em enfrentar essa pandemia sem a internet, gente? Que coisa horrorosa, né? Hoje você vê a pessoa, você conversa na videochamada, né? E olha, você está falando dessa questão e eu estou pensando que da internet, que nas outras pandemias que a humanidade teve, não tinha internet. Então pensa na diferença que foi. Eles passaram por momentos mais difíceis do que a gente. Exato, para a gente está sendo mais fácil que eles. E outra, acredito. A medicina não estava também tão avançada como naquela época. Né? Sim. Aliás, a internet facilita, né, bastante, eu acho. A internet facilita pra muito, gente. muito. Tirando a questão das fake news, tirando né? as fake news, que é um fato fato isolado, né? Sobre o passar do tempo, a evolução da medicina, eu queria fazer um depoimento rápido aqui, que é o seguinte. Eu tive recentemente um descolamento de retina do olho direito, operei, graças a Deus já estou bem, já está perfeita a visão novamente, ótimo. Quero aqui cumprimentar o doutor Rodrigo Meireles, que fez a cirurgia, toda a sua equipe, um dos grandes retinólogos do Brasil, que tem aqui a nossa cidade a alegria de tê-lo na nossa Piracicaba trabalhando aqui. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque o Tostão, na década de 70, teve descolamento de retina. E o Tostão, ele precisou ir para os Estados Unidos na época, e ainda não tinha, nem nos Estados Unidos, uma técnica apurada para fazer essa cirurgia. E o Tostão teve que encerrar a carreira dele de jogador de futebol, e por muitos anos teve problemas sérios de visão e tem sequelas até hoje, né? Então imagine como era o descolamento de retina na década de 70 e como é o descolamento de retina em 2021. Sim. Né? Então, a medicina, graças a Deus, ela evolui. E você citou a pandemia passada, do século passado, né? Imagine como é que era o enfrentamento na área médica naquela época e como é hoje. Hoje temos as nossas dificuldades, mas melhor do que naquele período. Então isso nos dá certeza somos privilegiados. De que somos privilegiados e de que, graças ao bom Deus, a medicina evolui, as pesquisas evoluem e a gente tem aí um mundo que vai se aperfeiçoando, ou pelo menos a ideia seria essa, né? É um bom discurso de estímulo psicológico. Sim, ou não? Sim, com certeza, né, Deca? É aquilo que a gente falou de ressignificar e também jogar um olhar mais positivo, né? Então, nós temos também coisas positivas, se a gente for olhar. Temos coisas muito negativas, né? Mas também podemos jogar esse olhar. Eu acho bastante interessante. Melissa, me conta as suas atividades como psicóloga, as áreas que você está atuando e os trabalhos que você desenvolve hoje, até para as pessoas que estão em casa nos assistindo poderem também contar com o seu trabalho profissional. Néder, eu estou fazendo apenas atendimentos online no momento, né, por conta da pandemia.
Bom, minha única experiência como psicóloga é dentro da pandemia, né? Como eu falei já, eu me formei em pandemia. Olha só, hein? Que grandes... Muito bom começar assim, né? Já veio ali as demandas, já comecei com demandas fortes aí dentro da psicologia. Então, voltando um pouquinho, eu me formei em 2019, comecei a atuar em 2020... Na pandemia. Na pandemia, com as primeiras demandas, escutando pessoas falarem, né? Nossa, tô em casa, fechada dentro de casa, desesperada, em pânico. E aí eu comecei a escutar as pessoas falarem e eu vi aí uma oportunidade mesmo de começo, né? É aquela coisa de você pegar a oportunidade na crise. Aí o que eu fiz? Eu enviei, falando do começo, né, da minha carreira de psicóloga, eu enviei uma mensagem por WhatsApp para uma meia dúzia de amigos. Alguma coisa ali tocou meu coração, eu nunca tinha atendido ninguém, apenas no estágio, né, supervisionado da faculdade. E tocou meu coração, eu falei, gente, mas essa pessoa está em sofrimento, essa pessoa está ansiosa, essa pessoa está tensa. Eu posso, né, fazer um atendimento com ela. E aí eu me ofereci, mandei uma mensagem para uma meia dúzia de amigos mesmo no WhatsApp, falando que se conhecesse alguém que estivesse em sofrimento, eu estaria me colocando à disposição para fazer um atendimento voluntário. Néder, começou a chover mensagem no meu WhatsApp de pessoas me procurando para fazer esse atendimento, essa consulta voluntária. Eu dormi e acordei com a agenda lotada de pacientes. Então, esse foi o meu começo. Eu já sou muito experiente na psicologia, porque esse foi o meu começo. Mas você agenda sabe, lotada de trabalho voluntário. Mas você sabe que a entrevista, ela ganha, essa nossa conversa, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, ganha mais força ainda quando você conta essa sua entrada na profissão, porque é uma característica diferenciada da entrevista. Não é apenas a visão da psicóloga, que começou na iniciativa privada, como empresária, como comerciante, e veio para a psicologia, para a área da psicologia. É também a vivência de alguém que começou a sua atividade profissional na área da psicologia dentro de uma pandemia, dentro de uma loucura como essa. Isso aí que está acontecendo é uma coisa inimaginável, repito, inimaginável. Sim. A gente nunca poderia prever isso, né? Nem nos nossos piores pesadelos. Então, começar a trabalhar na área justamente numa fase como essa é algo realmente diferente. Sim. Importante para você sedimentar um caminho na sua carreira. Então, essa é mais uma característica positiva nessa nossa conversa que vai marcar, eu tenho certeza, daqui a alguns anos, você vai pegar essa gravação e vai falar, poxa, olha lá, né? Foi o início, o trabalho, mas com certeza você já está ajudando muita gente, já está abrindo muito caminho, e dando uma luz aí para uma quantidade grande de pessoas, né? Exatamente. Porque só isso vai funcionar nesse momento tenso e complexo eu comecei com um trabalho voluntário, né? Aí eu tinha cliente assim o dia todo, atendia assim um atrás do outro, cheguei a atender 8 pessoas no dia em trabalho voluntário. Mas hoje, aí depois de uns 2 meses, mais ou menos, atendendo só voluntário, aí eu já encerrei, né, o trabalho voluntário. Hoje eu trabalho com valor acessível, eu gosto de trabalhar com, né, porque a minha prioridade é realmente ajudar, né, as pessoas, ainda mais na época que a gente está.
Nós estamos passando o contato da Melissa para você que precisa conversar, que precisa de um trabalho profissional na área de psicologia, ou que tem dentro da sua família pessoas que necessitam de uma ajuda. Que é necessário, gente, é importante, isso é fundamental sempre, em qualquer etapa da vida, principalmente agora, Principalmente nesse período agora. aqui de pandemia. Exatamente. E a primeira sessão, né, Éder, ela é experimental, totalmente gratuita, né, para a pessoa conhecer meu trabalho. E aí ela avalia se ela quer continuar e entrar aí num processo psicoterapêutico, que é fundamental, né, nessa época. É realmente para fazer bem mesmo para a gente, né? Maravilha. Para ajudar a lidar com a pandemia. Te agradeço. Prazer recebê-la aqui, viu, Melissa? Que seja a primeira de muitas conversas tomara, vou amar. a gente vai ter aí, viu? Obrigada, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gratidão pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença, trazendo orientações, esclarecimentos e uma história de vida muito bonita para quem está acompanhando aqui o nosso programa. E muitas pessoas, tenho certeza, vão aí estar ligadas nessas necessidades de cuidar mais do cérebro, das nossas emoções em uma etapa tão difícil que a gente está vivendo. Fundamental. Valeu. Obrigado. Melissa Torossian, psicóloga, conversando aqui com a gente no programa de hoje. Fique ligado, a gente já volta. Vamos prosseguindo aqui o nosso Néder especial, vamos falar agora do Alcoólicos Anônimos. Nós estamos recebendo aqui no programa de hoje o Darcy, que vai falar a respeito da sua experiência pessoal e do trabalho que a Irmandade dos Alcoólicos Anônimos desenvolve em Piracicaba. O Darcy vai ficar de costas para a câmera, porque essa é a regra do Alcoólicos Anônimos, como o próprio nome diz, não podem aparecer, não podem mostrar o rosto, mas o que vale é a mensagem que o Darcy vai estar passando para a gente neste programa. Darcy, muito prazer em recebê-lo novamente aqui, tudo bem? Tudo bem, muito prazer eu também estar aqui com vocês. Agradeço por poder estar divulgando o Alcoólicos Anônimos, que salva tanta família, né? É verdade. Não só uma vida, famílias. O AA tem um trabalho de salvar vidas, né? E de reconstituir a esperança de muitas pessoas. Darcy, conta um pouco a sua experiência, como que o AA chegou na sua vida, como é que você teve acesso ao AA, como você era e como que o AA te transformou em outro homem. Então, eu vim de lá da cidade de Brotas, né? E eu mudei aqui para Piracicaba no ano de 72. Comecei a trabalhar na usina Santa Helena, entrei na escola do Senai e comecei a jogar bola, né? E nesse meio tempo aí, eu passei a ter contato com o álcool. E mal eu podia imaginar que um dia ia chegar onde eu cheguei, né? Fui bebendo, bebia cerveja, bebia uma pinga com limão, uma bebidinha, os bailinhos que tinha. Tinha na época os grupos jovens, né? Muito gostoso, né? E o tempo foi se passando. Foi passando o tempo, eu fui me envolvendo com bebida alcoólica, fui bebendo. Chegou uma época que eu confesso que eu jogava até bem bola, mas o alcoolismo não deixava eu ir adiante. Eu
Eu na escola Senai, né? Quando eu fiquei um bom tempo, estudei bastante tempo Senai, né? Trabalhei 8 anos na usina Santa Helena, né? Na idade minha, eu já estava com, de 72, que eu tinha 13, 14 anos, com mais 8 anos, né? Estava aí com 22 anos. Nesses 22 anos, eu fiquei esse tempo todo trabalhando na usina Santa Helena e fiquei uns 6 anos mais na escola Senai. Só que eu não voltei a fazer o ensino médio, mais nada disso. Continuei na minha área, trabalhando como mecânico de máquinas. Ganhava até um salário razoável na área da manutenção, né, mecânico. Então eu tinha condições de me envolver com bebida, jogo, né? Era mais fácil. Era mais fácil. Né? Você estava próximo ali de uma situação toda que o momento seu permitia. Permitia. Né? Era fácil acesso. Fácil acesso. Então, isso deixava eu me vangloriar, né? De mim, de eu poder, né? Fazer isso, fazer aquilo. E o alcoolismo, ele foi enraizando dentro de mim. Foi enraizando de uma tal forma que eu lembro até hoje que eu pagava cerveja para as pessoas e eu gostava de beber as bebidas mais fortes, pinga. Bebia pinga, bebia conhaque, fazia aquelas caipirinhas, né? Eu era o cara, pagava cerveja e bebia esses outros tipos de bebida, por causa que eu gostava que fizesse o efeito. Então, quantas vezes, né, eu me perguntava, né, como que eu vou fazer para parar com isso, né? Meu pai pedia tanto, Darcy, para com essa bebida, Darcy, olha como você está bebendo, né? Envolvi com cigarro, né? Com outro tipo de droga. Você usou outras drogas? Usei, eu era adorador da maconha também. Você acha que o álcool abriu as portas da maconha para você ter acesso à maconha? Isso. Inclusive eu jogava bola, né? Na época tinha aquela gluconergan que tomava na veia. Tinha aquele comprimido que era Fastinam. Eu gostava de tomar também. Por causa que daí eu jogava bola, sabe? E tinha mais disposição. Tinha mais disposição, né? Para aguentar junto da bebida alcoólica, né? Então isso deixou eu lá para cima, né? Nos bailes, né? Eu vim descobrir que eu não sei dançar, né? Nunca fui um cara de dançar a tal ponto, o quanto eu dançava na época, depois que eu parei de beber, né? Eu tocava violão, né, junto com pessoas, em barzinho, cantava, toca aquela música, você tocava violão. Quando eu parei de beber, né? Você descobriu que você não sabia tocar violão. Eu descobri que eu não sei tocar violão, até hoje eu não sei tocar violão. Quer dizer, o álcool te encorajava a fazer coisas que você normalmente não faria. As pessoas, toca aquela música que você toca, aquela bonita. E eu então me achava que eu era o cara. E isso foi. Chegou a tal ponto, né? O meu irmão, caçula, ele ia casar em janeiro e eu estava namorando uma moça e tal. E eu, para não ficar eu sozinho da família solteiro, fui e casei, sabe? Iludi ela e tal, né? Casei, esse casamento meu durou 3 anos. 3 anos, nasceu um filho, tudo. Nesse meio de tempo, meu pai faleceu. Daí eu acabei separando desse meu primeiro casamento para vir morar com a minha mãe, por causa que ela não tinha condições de suportar mais eu. Eu prometia de final de semana sair passear, isso, aquilo, mas sem chance. A hora que vi era segunda-feira, eu ia trabalhar e o final de semana eu fiquei só atrás de
jogo de bola e bar. E o que fez você sentir que tinha que tomar alguma providência? Em que momento que você sentiu que estava realmente numa situação desesperadora, precisando de ajuda? Então, daí, esse momento onde que vem eu precisar de ajuda, eu perceber que a coisa estava muito cruel, é porque nem minha mãe tinha condições de viver comigo, onde eu aluguei uma casa na Rua Benjamin, eu trabalhava na Dedina, eu chegava de noite e já chegava meio atrasado em casa, de madrugada, alcoolizado, depois que saía do trabalho ainda. Aí meu irmão levou ela a morar com ela lá, e eu fui morar no Hotel Guanabara, na Governador. Num hotel eu fui morar, num porão de hotel. Puxa vida. E trabalhando. Aí o que ocorreu? Eu saí um dia de noite do trabalho, da Dedine, vim e parei num baile na Igreja São José, lá no Cesac. E lá foi aonde eu encontrei essa que é a minha mulher hoje. E como tinha parentes dela que conheceu eu, porque trabalhou junto comigo em empresa, falou, não, esse homem é trabalhador, tudo. E eu manipulei ela, resumindo. Namoramos 1 ano e pouco, aluguei uma casa, tudo. Fui, ela acreditou que eu ia melhorar, ia dar uma condições de vida para ela boa, tudo. E foi e casamos, né? Um segundo casamento. Topou envolver comigo. E olha que interessante que é. Quem fez meu casamento, esse segundo casamento meu, foi o de Jance de Lima. Ali na Dr. Paulo. No cartório? Não, ele que foi lá, ele fez, leu, sabe, algo, né? Como fazendo o casamento. Sim, sim. Né? Que ele fazia esse trabalho. E daí eu arrumei uma casa na Rua Benjamin, fui morar com a minha mulher. Aí estava morando com ela, resumindo, veio um filho para nós. Quando esse meu filho nasceu, dia 29 de agosto, a minha mãe saiu da Fernando Lopes e veio em casa ver meu filho que tinha nascido. E nós fomos registrar ele. Quando eu voltei, minha mãe passou mal, deu ataque cardíaco fulminante. E minha mãe morreu dia 4 de setembro, 5 dias depois. O que daí aconteceu? Aí eu bebia, devido eu ter um outro filho, um outro relacionamento, e também bebia pelo aquele choque da minha mãe ter falecido. Então daí eu trabalhava numa indústria, na Paulista, a indústria da Alvarco, a fundição. Sempre fui mecânico. Aí eu bebia, eu bebi 8 meses. E isso ocorreu, essa fatalidade, da minha mãe falecer e esse filho meu nascer, mês de setembro. Passaram 8 meses, no mês de abril do ano seguinte, eu estava muito ruim. Eu não conseguia segurar uma chave de fenda na mão para trabalhar. Aí um médico, Dr. Dalto, ele deu uma férias coletiva para ver se eu tinha condições, 20 dias, de dar uma melhorada. Eu não tinha condição de trabalhar. Eu levava bebida dentro da empresa para mim beber, para mim ver se eu parava de tremer, para mim poder fazer alguma coisa. Então eu estava sem condições. Aí eu passei muito mal nesses 20 dias. Eu passei tão mal que eu cheguei aí no posto de saúde, um pronto-socorro, que era na 31 de março, onde é um supermercado hoje, que antes desse supermercado era o Walmart. Aí eu fui medicado lá, e eu saí subindo a Benjamin a pé. A minha mulher ia na frente, ela olhava para trás e ela falava comigo, anda, vamos. Eu parecia que estava com uma idade muito avançada. Cheguei em casa sem condições,
muito ruim. Tinha a oportunidade de ir para uma clínica do Cesário Mota para ser internado. O pronto-socorro estava de greve, precisava fazer umas documentação. Aí, o que ocorreu? A minha mulher, ela tinha já tomando uma decisão de ir embora para a casa da mãe dela, junto com o Henrique, meu filho, recém-nascido, 8 meses. Aí um irmão meu veio e falou comigo, olha, Darcy, a Leonor pode até ficar com você aqui em casa, só que de noite vai passar um homem aqui, vê se você aceita, e você vai conhecer o grupo do Alcoólicos Anônimos. Você aceita? Eu falei, eu aceito. Eu falei, eu aceito porque alguns tempos atrás, meses atrás, tinha um rapaz perto da minha casa, ele fez esse convite. Só que ele não insistiu muito, porque eu continuei bebendo, não dei muita importância. Então eu já tinha ouvido falar sobre esse Alcoólicos Anônimos, onde ele tinha parado, conversou comigo, vizinho, quase vizinho meu, ele sabia a situação que me encontrava. Então eu concordei com meu irmão, não, pode vir. Foi uma terça-feira, dia 26 de abril. Aí esse meu irmão conversou com esse senhor, minha mulher em casa, com meu filho, de noite esse homem passou, montei no banco do carro de trás, na frente foi esse companheiro do AA e uma outra pessoa do AA também, e levaram eu a conhecer o grupo Piracicamirim. Quando eu estava no bairro da Pauliceia, eu não sabia se era bairro da Pauliceia, que lugar que era. Eu não tinha... Estava mal. Estava mal, muito mal. Quando eu cheguei no grupo Piracicamirim, eu ouvi os depoimentos, eu me enchi de emoção. Eu tinha comigo uma visão para comigo ali, que mal os companheiros podiam imaginar, que eu tinha encontrado o lugar. E daí você aceitou, eles foram convincentes, você também, pelo que você está dizendo, você tinha, no fundo, a consciência de que você tinha que... Ou eu parar de beber, nessa, né? Ou eu parar de beber, ou eu ia morrer. Esse depoimento que o nosso amigo Darcy está fazendo é importante porque ele abrange muitas realidades, né? Tem muita Com gente certeza. que está nos assistindo nesse momento e que está vivendo esse drama, ou tem alguém da família que vive esse drama. O AA é o caminho para essas pessoas. Nós vamos deixar os telefones, o Darcy vai daqui a pouco nos passar os telefones para você que está sofrendo com o desespero do alcoolismo ou que tem algum ente querido nessa situação, amigo, amiga, para você fazer a indicação. É importante a gente salientar, todas as entrevistas, eu sempre ressalto isso quando vamos falar do AA, né, Darcy? Uhum. O alcoolismo é uma doença. Sim. O alcoolismo não é frescura, não é falta de caráter, não é sinal de malandragem. Alcoolismo é uma doença, como é a diabetes, como é o câncer. Alcoolismo é coisa séria. As pessoas precisam entender que não são todas as pessoas que podem beber. Tem pessoas que não têm controle sobre o álcool, porque aí é um processo químico do cérebro, com a bebida. Tem pessoas que são mais suscetíveis ao vício do álcool. Então, é preciso tomar muito cuidado com relação a isso, inclusive já na infância e na adolescência. Você tem que tomar cuidado, meu amigo, minha amiga, com a sua criança, o seu adolescente, na sua casa, quando ele começa a experimentar a bebida. Você tem que ver se ele é ou não uma pessoa que tem a tendência ao vício do álcool. É isso, né, Darcy? Com certeza. Essa doença é a doença da família. Exatamente. Darcy, doença da família. Infelizmente, o tempo nosso já está terminando. Eu gostaria de tê-lo em breve de novo aqui, para a gente falar a respeito de como o AA funciona. Você falou da família, o AA tem uma parte do AA dedicada justamente às famílias
também são atendidas no AA para entender o problema do ente querido viciado no álcool e, obviamente, para também se moldarem a essa realidade. É um trabalho maravilhoso o trabalho do AA. É a filosofia dos 12 passos, aquela história de um dia de cada vez, é a consciência que se tem de que o alcoolismo é uma doença que tem que ser vigiada a cada dia, como a pessoa tem que controlar a diabetes, controlar o colesterol, né? Tem que controlar esse problema. A sua mensagem final, eu queria que você deixasse os telefones também do AA para as pessoas que possam entrar em contato e que precisem nesse momento entrar em contato. Então, a minha mensagem final é que a oportunidade que as pessoas, né, que está lúcida, que consegue captar, né, isso que eu acabei de falar, se tiver alguém portador dessa doença do alcoolismo, que ele não é sem vergonha, né? Não é um mau caráter. Ele precisa de ajuda. Então, que acompanhem, né? E para isso, nós temos um contato, que eu vou passar o telefone, entre em contato com essa pessoa, que essa pessoa ela vai atender o telefone e vai dar endereço dos grupos, que bairro que mora, sabe? Pode ser que vá até abordar, bater um papo com a pessoa, desde que ela aceite. Então facilita. Esse contato do Alcoólicos Anônimos, aqui de Piracicaba, o celular é 996 18 98 79. Então vou repetir. 996 18 98 79. Nós temos um grupo na Vila Resende. Nós temos mais um grupo no centro, né, que é na Rua Alferes, quase no primeiro quarteirão, saindo da Dr. Paulo de Moraes, que é o Grupo União, fica na Alferes. Nós temos outro grupo que é no centro, que é na Prudente de Moraes, que fica ao lado do Sindicato Metalúrgico, né? Na Prudente de Moraes, que é 926, o número. Esse da Prudente de Moraes, 926. Esse grupo na Prudente de Moraes é grupo de Piracicaba. Darcy, toca aqui. Um abraço, meu irmão. Prazer em tê-lo aqui com a gente. Em breve nós vamos voltar a conversar com o Darcy e trazer mais detalhes da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Néder Especial de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial.